Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo, no livro Os Mensageiros, André Luiz e Chico Xavier. Vamos ver hoje o capítulo 18. Informações e esclarecimentos. A volta de Ismália ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: que me diz da condição da nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas das palavras e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Certo? Quer dizer, não é só a batalha, a guerra, as mortes, os sacrifícios que estão fazendo com que a densidade do plano espiritual aumente, para que haja essa sobrecarga magnética. Os pensamentos, as discussões das pessoas a respeito disso colaboram para essa situação. Quantos de nós não ficam comentando notícias desagradáveis? Não é verdade? Pegando partido de um lado ou de outro, com paixão, com energia. Tudo isso contribui para o adensamento da situação magnética do planeta. Eu acho que a gente poderia colaborar um pouquinho mais se a gente abrandasse esse nosso comportamento. Não que a gente vá parar de ver notícia, mas vamos ao menos ser mais brando no comentário. Vamos ter menos emoções para essas situações, não é? Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior, apesar disso tudo. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados e invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira peculiar ao nosso instrutor. Mas esses dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto, e esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalio que o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização, como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação das penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Certo? Então, os pensamentos, as vibrações maléficas contribuem para as epidemias, para as doenças. Nós precisamos estar atentos até onde nós somos responsáveis por essa situação. As colônias espirituais na Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Aqui, mais uma vez, ele cita as colônias da Europa, que eu gostaria tanto de ter mais detalhes. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar nosso esforço que o conflito mundial vem exigindo de nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós não
estão superlotadas de europeus desencarnados violentamente. Então, quer dizer, uma pessoa que morre num lugar, que desencarna num lugar, ela pode ser levada para uma colônia em outro lugar distante. Então, que tomemos nota dessa característica, dessa possibilidade. Fomos notificados de que as súplicas de Europa dilaceram o coração angélicos dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros que não de menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Aqui ele deve se referir a Sul e Norte América, né? Viu só? Metade dos que morreram nas guerras da Europa foram para as Américas. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente? Indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor. Certo? Olha que beleza. Com quem nós podemos nos entender de modo direto. Quer dizer, via pensamento, não precisa traduzir. Porque o espírito inferior ainda precisa da língua falada. Então, vem junto um intérprete para falar com quem vai cuidar deles. Muito interessante. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta do fornecimento de pessoal para o serviço e material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos de pestilência de origem transcendência, com resultados imprevisíveis. Certo? Quer dizer, as vibrações dessas pessoas que morreram na guerra iriam afetar a situação mental, o clima astral dos encarnados, que já não era bom, porque estavam vivendo sob bombardeio. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro de nossas cotas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo, para que os seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Viu? Nesse interim, Aniceto interveio esclarecendo. Embalde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito. O insulamento, uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, com bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis.
Quem não empunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor. Quer dizer, não vai lutar com arma, mas luta com a palavra. No campo da palavra ou da ideia, mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilidade de perto pela cota de discórdia que acha trazido à família mundial. Meus amigos, mais policiamento às nossas opiniões, nossas ideias, porque nós estamos somando problemas para nós e para toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Foi o que nos ensinou esse capítulo até aqui. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou. É justo. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas. E vim saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Aproveito para dizer que nós vamos também estudar o Alvorada Nova. Já estou providenciando isso. Convido todos vocês para lerem também esse conteúdo. Vamos continuar. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos de outros planetas que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levamos a efeito. Somos, finalmente, a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja das próprias dependências. Ó. Sorrimos todos com essa comparação. Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, a feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias o conduzimos ao madeiro. Certo? Eu vou ler outra vez. Somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias o conduzimos ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política como a dos Césares, a justiça como a de Pilatos, a fé religiosa como a dos fariseus, o sacerdócio como os rabinos do Sinédrio, a crença como os Jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo. Os negócios com os Anáses e Caifáses, nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Meus amigos, nossa situação é crucial. Mas, felizmente, nós temos a doutrina espírita que nos esclarece disso tudo e nós temos o dever de começar a mudar. Vamos seguir. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrada brilha mais fortemente nas noites sem luar. Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol, na Inglaterra. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual um farol de intensa luz.
Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida ao ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto deveria ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevaram-se aos céus, em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos em pé, diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. E também acompanhou os hinos, e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificavam na terra abrigos antitrevosos. Certo? Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Meus amigos, nós podemos, cada um de nós, formar um abrigo antitrevoso em nossas casas, fazendo o evangelho no lar, no mínimo uma vez por semana, reunindo a nossa família, talvez até mesmo amigos, fazendo nossas orações, mentalizando as coisas que nós erramos, procurando acertar. Isso forma focos de luz intensa. Isso é muito bom para nós todos, além de beneficiar todo o plano astral da Terra. Vamos ver as observações desse capítulo. São tantas, eu acho que eu não fiz todas, não. Alfredo cita equipamentos que apontam para uma tempestade magnética. Mais uma vez, vemos que o plano espiritual faz uso de máquinas e equipamentos sofisticados para a época, no caso da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, na Segunda Guerra não tinha equipamento sofisticado como esse no plano terrestre, mas no plano espiritual já existia. Alfredo comenta que as tempestades magnéticas são o resultado das ações humanas na guerra, seja numa batalha em si ou pelas palavras e pensamentos a respeito do conflito. Pessoas defendendo ou atacando ideias sobre os conflitos, esse é um hábito que todos nós temos, sempre discutindo situações menos felizes, nos colocando de um lado ou de outro, mantendo o conflito vivo e gerando vibrações nefastas para todos. Alfredo comenta sobre a condição de criança espiritual que é a humanidade terrestre. Temos visto atualmente as ações e reações de cada um de nós quando nos vemos em situações de crise. Somos mesmo infantis, achando que podemos nos livrar das situações difíceis apenas reclamando ou nos considerando melhores que alguém. Como é que é? Deixa eu ler de novo aqui. Somos mesmo infantis, achando que podemos nos livrar de situações difíceis apenas clamando ou nos considerando melhores que alguém, e não merecedores das dores que ocorrem constantemente, dores e provas que, na verdade, chegam para nos fazer avançar na evolução. Alfredo detalha ainda que essas tempestades magnéticas, se não abrandadas pelos trabalhadores espirituais, podem desencadear epidemias sem conta. Isso nos faz entender o que vivemos agora em 2020, vírus poderoso a se espalhar por toda a Terra. Certamente resultado das vibrações negativas, resultante das polarizações políticas e sociais em várias partes do mundo. Os pensamentos dos desencarnados não conseguem se desvencilhar do conflito e passam a prejudicar ainda mais os encarnados, já em situações dramáticas. Alfredo detalha a situação dramática dos que estavam morrendo na guerra. Para ajudar no equilíbrio das energias, 50% dos mortos foram levados para as colônias espirituais das Américas. No posto, a cargo de Alfredo, estavam 400 dessas vítimas de guerra. André questiona sobre o idioma.
Alfredo explica que para cada 50 espíritos transferidos, vem um intérprete para ajudar na comunicação. Mais uma lição no plano espiritual. Na faixa vibratória da colônia, a comunicação ainda depende do idioma falado. Alfredo fala sobre a guerra, as consequências desencadeadas, seja pela arma ou pela palavra, pois as vibrações mentais insuflam os ânimos dos combatentes. Diz ainda que somos então responsáveis pelas consequências futuras, que precisamos assumir que somos um só povo, um só Deus, espalhando sobre a Terra, mas que milhares de orbes, e também milhares de orbes no universo. Aniceto cita que em visita ao Alvorada Nova, colônia mais elevada, soube que os responsáveis por humanidades de outros orbes tiveram que se isolar das energias vindas da Terra por conta da guerra fratricida. Que coisa triste, né? Que coisa triste. E a gente tomou conhecimento, com o estudo do Alvorada Nova, que a Alvorada Nova existe antes de existir nosso lar. É incontável a data da fundação de Alvorada Nova. As datas da Terra não são suficientes para saber o início dessa colônia. Como eu já disse, nós vamos estudar esse livro também. Esmalha subitamente compara o comportamento da humanidade com os dias de Jesus. Oram de um lado, mas continuam com os velhos hábitos de ódio e separatividade. Fez a comparação. Todos os dias somos curados por Jesus e o conduzimos ao madeiro diariamente. Ou seja, oramos como ele nos ensinou, mas agimos como egoístas e maldosos constantemente. E ainda continua com uma série de comparações de nossos comportamentos ambíguos. Dizemos o que é certo, mas fazemos o errado. Até quando seremos assim? Precisamos urgentemente mudar de atitude, nos disciplinarmos a exigir menos dos outros e mais com nós mesmos. Vemos os erros nos outros, mas cometemos erros iguais ou piores. Alfredo faz a linda narrativa sobre o farol luminoso, resultado das preces de refugiados numa escura igreja sob o bombardeio em Bristol, na Inglaterra. Nossas preces sinceras podem ajudar significativamente a melhorar o clima vibracional na Terra, mas que sejam orações de alma, não apenas de letra, repetidas sem vibrações de amor. Ele repete o comentário que fez na oportunidade. Nos disse que os políticos construíram os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificaram na terra os abrigos antitrevosos. Mais um capítulo maravilhoso que nos traz lições inúmeras. Não vamos poder absorvê-las todas, vamos ter que ler e reler esse capítulo mais de uma vez. E eu peço a vocês que destaquem o que eu não percebi, anotem nos comentários para que todos possamos aproveitar mais ainda da lição. Um abraço muito querido, até o nosso próximo encontro.